O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma pauta quente, né? Assim, a pauta da semana, que foi o rebaixamento pela Fitch da nota dos Estados Unidos, que representa, né, o quão um país é atrativo para investidores e investimentos. E a partir de uma série de critérios você tem uma nota mesmo, né? Um ranking. Os Estados Unidos tem para várias instituições de avaliação de rating a nota máxima, incluindo a Fitch, e esta semana essa agência rebaixou do famoso AAA para o A+, o que obviamente ainda confere uma robustez, atratividade e, portanto, sinalização de que é uma economia poderosa, como ainda o é, mas mostra uma possível trajetória de degradação do ambiente econômico. E por que possível? Primeiro porque não foi a única agência, primeiro que até agora, né, foi a única agência a fazer essa sinalização. Segundo, que os indicadores atuais, bem conjunturais, né, mostram uma certa recuperação econômica, né, bons indicadores de desemprego, bons indicadores de crescimento. E terceiro, porque a tendência, ou pelo menos o anúncio, é desse rebaixamento seguido de uma estabilidade. Mas por que isso também não significa que está tudo bem e que foi apenas pontual? Primeiro, pelas motivações, né? Esse rebaixamento ele está muito relacionado ao que a gente já discutiu aqui, que foi a questão da negociação, da renegociação da dívida, o que se tornou, para além de uma questão econômica, uma espécie de imbróglio político, em que há uma pressão grande da ala conservadora e que, obviamente, isso gera incertezas no cenário de investimento. E outro, e é mais estrutural, mas talvez ainda mais relevante, é que não só a perspectiva esse ano da dívida passou por essa turbulência, mostrando reduções consistentes na capacidade, né, do pagamento da dívida, como as razões que compõem um potencial desequilíbrio fiscal não só se mantêm, como recrudescem para o futuro, para o médio prazo. Dentre elas, o aumento do gasto público, por exemplo, associado a pagamento de pensões, a pagamento de aposentadorias. E aí é interessante a gente pensar que, se hoje, no presente, você já tem uma redução sendo justificado por uma piora do cenário fiscal, por várias razões, inclusive, né, essas razões mais estruturantes, por outro lado, tem aí uma endogenia da piora, que as próprias agências de risco, né, de alguma forma sinalizam qual vai ser a estrutura de investimento, porque os fundos de pensão tipicamente só podem investir uma parte, né, do seu dinheiro nos títulos da dívida, a depender da nota do rating. Então, uma eventual piora do cenário pode intensificar essa piora por conta da diminuição da rentabilidade desses fundos no futuro. Então, é um retrato não só de uma questão muito econômica, muito, né, financeira, mas também de um redesenho político que há tempos a gente já conversa sobre como, de alguma forma, a principal potência que muitos de nós consolidou a sua vida adulta a entendendo como tal, começa agora a passar por abalos que nós aqui já conhecemos bastante, que é a suscetibilidade das notas dos graus de investimento, que afugentam investidores quando diminuem, o que piora o cenário,
Você precisa criar formas de maior atrativo, como, por exemplo, o aumento da taxa de juros, como é a sinalização, o que acaba piorando as decisões de investimentos reais, que a gente chama, investimentos produtivos, mas, de alguma forma, você não pode deixar o dinheiro embora, então você fica nesse impasse. Essa é uma história muito conhecida para nós aqui no Brasil, na América Latina, que, especificamente no Brasil, vivemos um pouco o contrário disso. Não subimos para grau A de investimento, mas tivemos, pela mesma agência, nota melhorada. E, em grande medida, justificativa é o espelho, né? O contrário do que aconteceu com os Estados Unidos, que é uma melhora no cenário econômico, seguida de um plano fiscal. E, para fazer uma analogia totalmente aderente, ainda que a gente possa ter, análises críticas, ressalvas, né, a própria sinalização da reforma previdenciária que aconteceu em 2019 já sinaliza, nesse aspecto, uma estabilidade do cenário, ou pelo menos estabilidade talvez seja uma palavra, uma estabilidade, né, do quadro fiscal nesse aspecto, o que cria uma perspectiva de longo prazo favorável para tornar o país atrativo. Então, apesar das óbvias duras críticas que tanto a Yellen quanto o Biden teceram a essa decisão, eu sempre gosto de ver essas movimentações como uma espécie de sinalização. Se não fazem com que o efeito seja tão imediato, é claro que teve efeito, né? A B3 registrou queda, Nasdaq, Dow Jones, enfim, todas as bolsas significativas, né? Só falei do Brasil e dos Estados Unidos, mas apresentaram uma queda, obviamente um temor dos investidores, obviamente uma sensibilidade a essa decisão, em que pese a nota continuar alta, então os motivos que tornam os Estados Unidos elegível a um grau de investimento de alguma forma se mantém, mas uma sinalização de que, olha, talvez não por muito tempo, talvez não o suficiente para que essa ainda seja considerada uma inabalável potência. É isso, pessoal. Bom, eu estou meio atrasada nessa dica, mas eu esqueci na semana passada. Eu vi o filme Barbie, né? E eu não sei o que vocês acharam, então talvez seja até melhor falar sobre isso. Nessa semana, não estou falando na semana passada, eu faço a brincadeira que é um excelente experimento você reparar as reações das mulheres vendo o filme e as reações dos homens vendo o filme. Né? Assim, em média, obviamente, né? As mulheres vão estar com uma expressão entre tristes, assustadas e meu Deus do céu, é assim mesmo, né? Tô vendo na tela grande parte do que é a minha vida, e os homens rindo, né, pela talvez caricatura, pelas hipérboles excessivas. Então, mas eu acho que é um filme que tem que ver, né? Não vi Oppenheimer ainda, mas queria dar uma outra dica que está super em alta na Netflix, que é o filme Paraíso. Esse sim é uma dica de fato. Então fica aí a sugestão. É isso, pessoal. Uma ótima semana e até semana que vem. Beijo!